Ponto, programa da TV Feira do Livro, uma parceria da Câmara Rio Grandense do Livro com a Play Produtora. Estamos ao vivo da Praça da Alfândega para conversar com a Adriana Carranca, jornalista, escritora, autora do livro Menina, a Malala, a menina que queria ir para a escola. Bem-vinda. Exato. Obrigada pelo convite. Então, eu queria ver contigo como é que foi essa experiência de escrever a história da Malala, que é um ícone na luta pela paz mundial, inclusive foi ganhadora do Nobel. Como é que tu teve essa ideia de escrever a história dela, só que voltada para um público infanto-juvenil? Então, quando eu fui para o Vale do Swat, né, para o Paquistão, foi logo depois do atentado, a gente nem sabia se ela sobreviveria, e a ideia era falar sobre a guerra. Eu já tinha escrito um livro sobre o Afeganistão, e a ideia era falar da guerra que havia vazado para essa fronteira ali na zona tribal do Paquistão, né, para onde tinham migrado grande parte dos talibãs, né, que é esse grupo extremista que atua ali naquela região. E eu fui com essa intenção, mas quando eu cheguei lá e o livro eu estava até contando que o David Grossman, com quem eu israelense, ele disse um dia que o livro ele é o que ele tem que ser, a gente só sabe quando termina. E esse foi um caso, quando eu tive, na hora da escrita, tudo que eu achava assim, que era muito bacana para as crianças, eu ia separando num outro arquivo. E, de repente, aquele arquivo nasceu como um livro e o primeiro original foi abandonado, né? Foi um momento assim de alegria quando eu descobri que esse era um livro infantil. Porque a Malala ela era uma criança quando tudo começou, ela tinha só 10 anos quando ela começou a falar sobre o direito dela à educação. E era uma menina anônima, né, morando num lugar absolutamente isolado, nas montanhas do Paquistão. E, no entanto, ela tinha o conhecimento de que esse era um direito dela. Então, eu achei muito legal poder contar essa história para as crianças, para que as crianças saibam que têm direitos, para que as crianças possam se inspirar também nessa história. Acho que é a história que podia ser de qualquer criança no Brasil, por exemplo. E como é que foi para ti a experiência de viajar até o Vale do Swat e visitar a escola onde tudo começou, enfim, conhecidos, familiares de Malala? Como é que foi para ti estar ali e depois trazer tudo isso para o livro? O Vale do Swat é um lugar realmente muito isolado, que sofreu sucessivas guerras, né, desde invasões, os pashtuns, que é a etnia da Malala, eles venceram 3 guerras contra os britânicos. Isso sem ter exército, sem ter um povo muito guerreiro, né? Então, é um lugar ainda por conta dessas sucessivas guerras que não teve oportunidade de se desenvolver e onde a tradição é muito enraizada. Você viaja para lá, parece que você viajou 2000 anos no tempo, a forma como eles se vestem ainda, eles parecem personagens bíblicos, né? Da época antiga mesmo. E aí, de repente, você chega naquela escola, no meio desse deserto de conhecimento, porque eles estão muito atrasados ainda com relação à educação, essas tradições muitas vezes impedem o avanço com relação a direitos, principalmente direitos das meninas. Então, você chega, por exemplo, no Vale e tem uma faixa, proibida a entrada de mulheres, proibida a circulação de mulheres, quando você chega no Vale. Porque a maioria das mulheres vive em purdá, que eles chamam, que é confinamento. E poucas meninas conseguem ir para a escola. E aí, de repente, você tem esse pai, que é o Ziauddin, que é uma pessoa maravilhosa, né? Que tem uma filha, foi o primeiro filho dele, o primeiro bebê a nascer foi a Malala. E ele começa a se apaixonar por aquela menina e ele começa a se questionar sobre por que não educar a filha. Por que aquela tradição que o impedia de dar os mesmos direitos à filha diferentes dos 2 meninos que eles tiveram depois.
Então, essa relação com ele, eu sempre falo isso, às vezes a gente acha que para mudar o mundo precisa ser um grande herói, precisa ter poderes sobrenaturais. E, na verdade, precisa só mudar dentro da gente. E foi o que aconteceu com o Zé Aldin. Ele primeiro mudou dentro dele, ele se deu conta de que ela tinha direito a estudar, a filha também tinha os mesmos direitos que os filhos dele, e foi assim que ele começou a lutar ali. E hoje você vai naquela escola e tem várias Malalas. Aquela escola tem uma plantação de Malalas, todas as meninas muito articuladas, muito politizadas, né? Muito donas dos seus direitos, né? Muito cientes, conscientes dos seus direitos. Então é lindo ver, é um exemplo realmente de como a educação é transformadora. E como que tu se sentiu quando tu viajou para lá? Foi inserida nessa cultura completamente diferente, muito conservadora culturalmente, e ainda assim observando uma revolução sendo feita por alunos... Por meninas. Por meninas. Crianças, E o mais engraçado, assim, divertido, é que os meninos seguiram. Porque quando as meninas começaram a conseguir benefícios para a escola, porque elas se juntavam, elas discutiam seus problemas, elas faziam cartas para o governo, os meninos começaram a querer fazer isso também, querer se juntar às meninas. Então, elas promoveram realmente ali uma revolução de trazer também os meninos para esse universo das meninas. Eu procuro sempre ter, ou procuro família, você consegue ver como as pessoas lidam com o cotidiano, com as dificuldades do cotidiano, né? Você vê a tradição sendo aplicada na prática, no que aquilo afeta as famílias, você vê o conflito sendo sentido e vivido na prática do dia a dia e não nos gabinetes, né? Então, isso para mim é muito importante, é uma forma de criar, de construir os personagens, porque eu não crio, né? Eu reporto, mas construir os personagens de uma forma mais complexa é acompanhá-los, é ver esse dia a dia. Então, aconteceu isso lá também. O irmão do Sana, que era o meu tradutor e que me hospedou na casa dele, com a família dele, era um talibã. Eu só soube lá. Quando eu cheguei, eu até falei para ele, porque eu fiquei assustada a princípio, a casa onde eu fiquei estava parcialmente bombardeada, tinha sido parcialmente bombardeada, e ele falou, bom, se eu te contasse antes, você não aceitaria ficar com a nossa família. E era verdade, porque com o risco, né? Mas depois eu percebi que existia um grande sofrimento naquela família, de ter entre os seus integrantes um talibã, muito parecido com uma família brasileira que perde um filho para o tráfico de drogas, por exemplo. Então, isso não teria sido possível se eu não tivesse me hospedado na casa deles, tenho procurado viver como eles vivem. Eu procuro usar as roupas locais para não chamar atenção, porque ali, para mim, mais importante é que eu realmente suma ali, não seja percebida para que eu possa perceber. Né? Então, eu acho que foi uma vivência super rica com essa família. Assim. Todo dia a gente acordava com o sol nascer, não tinha luz na casa. Vinha uma menininha almoço de 8 anos trazendo uma cabra para a gente tirar o leite para o café da manhã. Era o sistema de delivery do Vale. Então, é interessante você se despir assim, de todo o nosso comodismo e procurar usar os sapatos dos outros, né? Que é uma expressão em inglês que tem, que é de onde vem a empatia. Acho que é isso que faz, esse mergulho é que faz com que a empatia seja possível. Em algum momento, enquanto tu esteve lá, tu sentiu medo, por exemplo, pela situação talibã, por estar numa zona de conflito? Eu senti, em todos os momentos, na verdade, porque sempre tinha a dúvida de se eles sabiam que eu estava ali, de que se alguém poderia contar para eles que eu estava ali. E eles tinham dito
declarado que nenhum jornalista deveria viajar ao Vale do Swat depois do atentado contra Malala e que eles, enfim, que um jornalista que viajasse para lá não sobreviveria. Então, embora eu tenha tomado todos os cuidados e tenha pedido ao Sana que não comentasse com ninguém, sempre tem a dúvida de alguém ter visto, de alguém ter reconhecido, ou de alguém perceber pelo meu jeito de andar, embora eu tivesse vestida como elas, que ali havia uma jornalista. E tinha também a questão de... todos os dias eu entrevistava muita gente, então essas pessoas também poderiam comentar com outras pessoas que havia uma jornalista na região, às vezes não intencionalmente, mas... Então eu tinha esse receio, mas ao mesmo tempo eu pensava que era um medo que provavelmente, com o qual provavelmente todas aquelas famílias conviviam diariamente, então por que não eu, né? Quando tu foi para lá, foi logo depois do atentado que a Malala sofreu, ela estava em coma, mas depois tu chegou a encontrar com ela e conversar com ela, como é que foi essa experiência? Foi muito legal, porque eu fui escrevendo o livro enquanto ela se recuperava, então ela foi nascendo para mim e renascendo para ela mesma, né? Foi um outro nascimento para ela. Ela dormiu, entrou em coma e acordou na Inglaterra, num outro país. Ela nunca tinha saído da cidade dela, uma cidade isolada nas montanhas do Paquistão, e de repente ela acordou na Inglaterra, num hospital, sem ninguém por perto, a família não tinha conseguido viajar ainda. Então foi um longo processo de recuperação para ela. E enquanto isso, eu escrevia essa história, então foi como se as duas nascessem paralelamente. Aí, de repente, eu me encontrei com ela e foi como se ela pulasse do livro, né? Ela pulou assim da história, ela se tornou uma personagem concreta e real na minha frente. E ela é uma menina muito bacana, ela é engraçada, ela faz piada, ela é normal, assim, muito... e que tem paz, gentes esperando dela articulação, né, opinião. Ela tinha 14, 15 anos quando ela foi nomeada, né? Então é uma grande dificuldade. Quando eu a encontrei em Washington, ela estava lá para uma reunião com o presidente Obama e ela falava assim: não, eu preferia estar na piscina com as minhas amigas, porque ela é uma menina, ela é uma jovem, né? Mas cada um tem um destino e um papel, e ela assumiu esse papel com coragem. E assim, é uma coisa que precisa ser reconhecida também, porque não essa luta dela continua, né? Ela teve que assumir tudo isso, teve que ir lá e falar com o presidente Obama, né, como representante de 59 milhões de crianças que estão fora da escola. É uma enorme responsabilidade para uma menina, né? E, ao mesmo tempo, ela briga com os irmãos, então ela fala que o prêmio Nobel, o exercício da paz começa dentro de casa, todo dia, tentando não brigar com os irmãos. E os irmãos falam que ela ficou muito mandona depois do prêmio Nobel da Paz, que ela acha que tudo só ela está certa. No cotidiano dessa família existe isso, um exercício constante de estabelecimento da paz, que o que, de certa forma, é uma mini esfera do mundo. A paz, ela não chega assim, de repente, milagrosamente, ela é um exercício. E ela precisa ser exercitada todos os dias dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, no nosso quarteirão, no bairro, na cidade, e isso vai se espalhando, porque a mesma atitude que nos leva a uma convivência pacífica com as pessoas em volta da gente é a que leva a uma convivência pacífica global, né? Sim, a paz também está presente na literatura, né? Inclusive amanhã tem um evento, Literatura pela Paz, vai participar o David Grossman, tu também, lá no Teatro São Pedro, e ativas que trazem situações de conflito social, de peculiaridades culturais, mas como elas são ferramentas para promover a paz, igualdade, e no caso do livro da Malala, inclusive o empoderamento.
Eu acho que vem da empatia, né? A literatura, eu sempre falo, num espaço de uma vida, a gente não vai conseguir conhecer todos os lugares, todas as pessoas do mundo, viver todas essas experiências. Através da literatura a gente consegue, né? Você entra naquele espaço de uma casa, né? Através do livro você entra no quarto da Malala, você entra na casa, você convive com a família dela, você cresce com ela através do livro de um personagem do David Grossman, você cresce com ele, você entra no universo dele, às vezes na psique daquele personagem, né? O que numa situação real não seria possível. Então, a literatura, ela abre essas portas e permite que a gente que a gente entre realmente no outro, se coloque no lugar do outro. E isso nos provoca questionamentos, né? Você passa a falar, puxa, como é que é viver como ele? Como é que é ser essa menina? Como é que foi crescer nesse lugar onde a Malala cresceu? Puxa, como é que foi enfrentar esses homens que são capazes de dar um tiro numa menina porque ela queria ir para a escola, né? Você se coloca no lugar e isso traz questionamentos. Então, transforma pessoas. E é ao transformar pessoas que a gente transforma o mundo. E como é que vai ser essa dinâmica do evento especificamente amanhã? Fala o David Grossman, depois tu também traz um pouco dessa história do livro Malala, Menina que Queria Ir para a Escola. Eu vi que, então, a feira já está distribuindo os ingressos, parece que vai ser um evento super concorrido. Vai ser no Teatro São Pedro, né? Isso. Que é um lugar privilegiado da cidade, lindo. E, não, eu estou super feliz e louca para fazer 1000 perguntas para ele, porque eu quero saber tudo, né? Os livros dele são incríveis, com personagens muito fortes. O David Grossman é profundamente influenciado pela realidade que ele viveu a vida toda em Israel, com relação ao conflito com os palestinos. Ele tem uma vivência pessoal que é muito marcante, né? Ele perdeu um filho na guerra e ainda assim ele continua pacifista, de ter vivido e de ter isso está muito claro na literatura do David Grossman, então acho que ele é um grande exemplo e tem muita coisa para contar. E aí depois às 14h30, depois desse encontro com o Grossman, eu falo sobre o livro, vou contar um pouco sobre os bastidores dessa reportagem, a viagem, eu trouxe algumas fotos, e às 16h vou estar na praça de autógrafos. Certo, ficou o convite, então. Obrigada, Adriana, pela participação. Obrigada a vocês. Espero todos lá. Incrível o teu livro, espero que todo mundo tenha a oportunidade de ler uma história incrível da Malala. E, enfim, sucesso, bom evento amanhã com o David Grossman, sessão de autógrafos. E obrigada por participar com a gente. Vai ser incrível, obrigada. O programa Ponto a Ponto volta ao vivo às 17h aqui pela TV Feira do Livro. Até lá!